Arjael, você tá na taverna, num processo que você vai me dizer o que exatamente, para vocês não ficarem expostos em qualquer local. Vocês costumam utilizar a taverna como um ponto de encontro padrão. Vocês não ficam só na taverna quando vocês querem produzir uma reunião, não. Como vocês se afastaram durante muito tempo para que vocês pudessem resolver seus processos individuais. Tendo em vista que hoje vocês se afastaram por, se eu não me engano, 5 anos, não foi isso? Foi. Depois da libertação, vocês ainda ficaram 5 anos projetando, treinando e verificando tudo que está acontecendo. Projetando novos planos. Relembrando, essa taberna, tô saindo dela, ela abre um portal para qualquer ponto que eu queira ir, certo? Exatamente, que você conheça. Você só precisa de uma porta em si padrão. Uma porta padrão que seja assim. Uma porta que abre e fecha, né? Ela não necessariamente precisa ser uma porta X. Você vai sair em qualquer porta que você queira. E para entrar, a mesma coisa. Lembrando que você sempre vai sair de algum local e nunca entrar em algum local. Por exemplo, se você definir a porta do castelo X, você vai estar abrindo essa porta, saindo do castelo e nunca entrando no castelo. Ok? E quando você... É só uma base da magia, só isso. Inclusive essa magia, ela existe, tá? Ela não foi inventada por mim, não. Mas por quê? Isso já é a base da magia mesmo. Se eu quiser sair daí e entrar num lugar próprio meu, não vou. Não. Você nunca entra num local. Você sempre sai de um local. Entendi. Tá? E agora pra entrar na taverna é indiferente. Você pode estar dentro de um local e estar saindo e ir pra taverna, ou ao contrário. Pra entrar na taverna não tem essa regra. Qualquer porta vai te levar pra taverna, seja qual for a direção. Agora qual é a palavra de entrar e sair dessa birosca mesmo? Faz tanto tempo que a gente não joga. Eu vou escrever aqui na coisa aqui. Taverna Fênix. Ela só é aberta declamando. Se a pessoa, sei lá, meio que escrever ou falar. E a língua também, ela é nessa mesma pronúncia, Taverna e Fênix. Se a pessoa pegar o significado, que é Taverna Fênix, e incorporar outra língua, falar em outra língua, ela não vai se abrir. A pronúncia é Taverna e Fênix. Se a pessoa não souber falar Taverna e Fênix, ela não vai entrar. Se ele quiser falar numa língua élfica, ou orc, ou demoníaca, ela não vai entrar. Bunda. Sendo que ela abre essa porta, mas não necessariamente somente ela pode passar, ok? Se uma pessoa não autorizada a entrar, não entra mesmo sabendo o ritual. Qualquer pessoa que falar Taverna e Fênix numa porta, não vai acontecer porra nenhuma. Você entendeu? Por mais que mesmo que a pessoa... entendi. Mesmo que a pessoa veja você fazendo e for fazer o mesmo depois, daí foi ela não programado para funcionar com dadas pessoas. Exatamente. Aí vai até uma das... Eu podendo abrir a porta, outras pessoas podem entrar comigo, mas outras pessoas, sabendo a palavra, não conseguem abrir a porta. Exatamente. A pessoa tem que estar autorizada a entrar por alguma pessoa que tenha a senha, que saiba, que já esteja autorizada. Várias pessoas são autorizadas e essas pessoas podem autorizar outras a entrar, mas elas não podem autorizar essas pessoas a entrarem sozinhas. Elas não podem repassar o ritual para as outras pessoas. Elas podem apenas autorizar a entrada. Por exemplo... Só quem tem o poder de passar isso daí, essa autorização permanente aí, é o Agamenon, né? Exatamente, isso aí. Entendi. Exatamente.
Essa próxima cena ela vai até... Quando a pessoa passa pela porta entrando, automaticamente quem tá dentro, o Agamenon, tem conhecimento de quem tá vindo? Ele não impede que essa pessoa possa entrar. Tá? Mas ele só sabe que essa pessoa entrou. Mas voltando à cena em si. O que basicamente Azrael fica fazendo dentro da taverna quando, por exemplo, agora nesse momento ele está sozinho, né? Tanto o Agamenon quanto o Rendar estão em missão externa. O Charlion foi em descansar por conta de um combate recente. E Azrael se encontra sozinho na taverna, sozinho entre aspas, né? Sozinho em relação ao grupo. O que você estaria produzindo ali? Eu não gosto de estar plenamente só, cara. Que eu começo a prestar atenção no que as almas atormentadas falam comigo. Fica mais difícil ignorar elas. Então eu procuro estar no meio das pessoas que estão ali, beber, pra me... Enquanto o Agamenon e o Rendar não voltam. Jael, uma pergunta interessante. O que basicamente você pretende fazer com esses espíritos? Você pretende levá-los até um descanso, até um plano que eles consigam descansar? Ou na verdade você se pune para puni-los? Quer dizer, todos os espíritos que você tem são espíritos que deveriam sim estar agonizando junto com você? Cara, em sua grande maioria sim, né, cara? Só que pessoas inocentes também morreram. Os inocentes eu procuro trazer justiça pra eles. Assim, de certo modo, eles ficam mais tranquilos. Mas aqueles que eu matei em busca de justiça, eles ficam num tormento eterno. Se eles não podem ir pra um plano onde eles vão sofrer pelos pecados dele, eles sofrem junto comigo. Tá, legal. Ou seja, os espíritos então que seriam inocentes acabam te atormentando para quererem justiça, e quando eles assim os têm, eles acabam te deixando em paz, basicamente, né? Isso. Legal. Os que foram alvos da vingança, eles vão sofrer o tormento. Legal. Você tem basicamente de qualquer jeito. Mas já se pode de qualquer jeito. Você tem basicamente um plano mental. Você tem total acesso, né? Mas justamente por você ter total acesso, isso acaba te trazendo alguns conflitos aí. Não é necessariamente um inferno próprio ou um céu próprio, né? É um purgatório, né? Vamos dizer assim. É um purgatório de Azrael. Seria interessante a gente fazer até uma mini mesa nesse purgatório aí. Azrael, nesse meio desse tormento interno que você passa, você é distraído por uma presença que você conhece muito bem, que entra na taverna porque essa pessoa tem a possibilidade de assim entrar na taverna, que é a Fierna. Só que a Fierna, ela costuma Entrou na taverna, ela tem um ritual pra entrar na taverna? Ela tem. Por isso que eu te perguntei sobre o índice de lealdade entre você e ela. Foi eu que dei o ritual pra ela? Não. Ela tem a autorização pelo Agamenon, porque ela pode entrar sozinha. Porque ela é o nosso agente duplo. Sim, né? Eu sempre pensei nela nesse ponto, né? Eu tô perguntando pra você se foi eu que fiz isso, de não ter dado autorização pra ela, porque eu sei depois que o Rendar vai chiar no meu ouvido. Exatamente, isso aí. Mas aí não vai ter que chiar só no meu, tem que chiar no meio do Agamenon. Parceiro, o Agamenon tá viajando. Agamenon, por uma questão de mesa que eu gostaria de fazer, você só tem ciência de pessoas que estão na taverna quando você está na taverna, ok? Porque como eu não tenho uma trama que liga tudo, você não está conectado, não existe uma trama, não existe um fio que leve você de onde você está até a sua taverna.
Mas Beleza. quando você está dentro da taverna, você tem onisciência do que está acontecendo dentro dela, porém, isso se limita somente às presenças. Quer dizer, você não escuta tudo que é falado dentro da taverna, você não vê tudo que é dentro da taverna, você só sabe unicamente as pessoas que estão lá. Mas somente quando está na taverna, ok? Ok. A Fierna entra, só que, como eu te falei, como ela é um agente duplo, ela entra em disfarce, tá? Ela entra encapuzada. Eu vou colocar a imagem da Fierna para vocês poderem interagir melhor sobre quem eu tô falando, só que ela não entra nesse estágio, tá? Apareceu aí para vocês aí? Uhum. Ok? Ela não entra nessa forma, tá? O nome dela é Fierna, mas depois vocês podem pesquisar melhor sobre a aparência desse personagem, que é a Kerrigan do StarCraft, tá? Eu te mandei, cara. Foi. Eu já conheço já todo de cabo a rabo ela. De cabo a rabo, é verdade. De cabo a rabo. Ela entra disfarçada, ela consegue limitar essa abertura dos tentáculos que ela tem nas costas, tá? Que é como se é uma espécie de tentáculo e em formato de asa, basicamente. Então é o seguinte, ela entra ali com uma túnica, né, que cobre todo o corpo dela, inclusive encapuzada. Ela tem forma humana, cara. Sabia disso? Sim e não. O que acontece? A resistência, ela precisa de uma certa confiança entre um e outro. Então a taverna, ela tem uma espécie de olho da verdade. Então, entendi, é efeito da taverna. Isso aí, porque justamente para que as pessoas possam se olhar com mais confiança, para você ficar, pô, aquele cara de repente é X e eu, sabe, um ficar desconfiando do outro dentro da resistência. Porque, por exemplo, se a pessoa entrou, eles já vão ficar de olho. Pô, quem é aquele cara? Eu não conheço. Se ela tá conversando com você, é que porque você conhece. Então, se você conhece, então deixa pra lá. Então, se ele conhece, tá tudo certo. Um confia no outro. Eu não vou me intrometer nos assuntos do Azrael. Se ele tá falando com essa pessoa, então tá de boa. Entendeu? É assim que o pensamento gira dentro da taverna. Uma certa confiança dentro desses parâmetros. Você tá na mesa, né? Ela vai diretamente para a mesa, se senta. Assim que ela se senta, você já sabe de quem se trata, ela não precisa se apresentar. E ela automaticamente, assim que ela senta e vocês cruzam os olhares, ela chama você de uma forma que é debochada, tá? É um deboche dentro do tratamento de vocês, que ela chama você de meu anjo. Quer dizer, por ela ser um demônio e você ter todo o seu histórico e vocês terem um relacionamento, ela chama você de meu anjo, mas toda vez que ela fala meu anjo, soa como um deboche, entende? Fierna chega pra você e diz assim: meu anjo, temos assuntos a tratar hoje e eu gostaria muito que sua mente fosse tão aberta quanto foi até hoje. E gostaria que fosse principalmente que você, antes de tudo, escutasse antes de emitir qualquer ação ou reação. Diga. Eu já me preparo emocionalmente pra me conter, né, cara? Eu vou trazer uma presença, quer dizer, na verdade, eu já autorizei a sua entrada, indiferente com o que você diga, e eu, como ela não já cruza o braço, a cena assim, exatamente, a cena é exatamente essa mesmo, a cena ela é delicada da maneira do que ela tá falando mesmo, dessa mesma forma.
Primeiro se contenha, que eu sei justamente o passado que você tem com este ser, mas o escute. Infelizmente, os nossos planos vão depender muito disso. Ela te pede então para que vocês vão para um local que seria feito dentro da taverna reuniões do conselho máximo, que seria justamente os escolhidos dos deuses nesse momento, para que vocês possam ficar ali à vontade, né, separados. Tá, eu me levanto e sigo até lá, guio ela, pego na mão dela, dou aquela apertada de nervosismo, né? E vou levando ela. Tá, ok. Agamenon, o Rendar, ele foi numa missão com você para resgatar o Regdar. O Regdar, ele foi preso numa fortaleza que vocês conseguem descobrir nessa missão, nesse período que vocês estão fora. Vocês conseguiram achar essa fortaleza e vocês tentaram, através da insistência até do próprio Rendar, porque você sabe que ele tem uma autoconfiança muito grande, vocês tentaram sozinhos, somente vocês dois, tentaram resgatar o Regdar. Infelizmente isso deu um problema em que o Rendar foi capturado e você conseguiu fugir. Você tem alguns dons sobre sombras que te permitiu escapar, até alguns rituais mesmo de escapismo que te permitiram voltar para a taverna em segurança, mas o Rendar não. Então você volta para a taverna com esse problema, quer dizer, não somente o Regdar agora está nessa fortaleza, como também o Rendar está preso nessa fortaleza, e você volta com essa infeliz notícia para dentro da taverna, e lá você encontra o Azrael entrando na sala de reunião junto com uma outra presença, que assim que você entra na taverna você já sabe quem é essa outra presença, e aí então você vai já até aproveita o processo de estarem entrando na sala de reunião para que você possa dar essa notícia. É até legal porque o Thiago não sabe nada do que eu acabei de contar, então você conta para ele agora. Não sei não. Encontramos. Aqui, pela cara, respirado a fundo, ele vi que deu merda. Boa noite a todos. A Fierna dá boa noite. Boa noite. Você que vai dizer se essa noite vai ser boa ou não. A noite é boa, mas a notícia que vos trago que não é. Conseguimos encontrar um antigo companheiro nosso, Ajael. Infelizmente, digamos que fomos cegos e eu e Rendar tentamos resgatá-lo. Infelizmente, teremos que resgatar agora não só um companheiro, mas como dois. Como? Aquela fortaleza é mais bem resguardada do que imaginamos. Rendar foi capturada. Sim. De certa forma, sim. Consegui escapar pelas minhas habilidades sombrias, mas não consegui trazer Rendar comigo. E temos que adentrar aquela fortaleza. Acredito que não só Rendar e o clérigo, mas temos outras joias preciosas dentro daquela sala. Dentro daquele forte, que será muito útil à nossa empreitada. Que forte é esse? Bom, uma fortaleza.
E. Tá. E a julgar pela defesa, eu acredito que eles guardem muito bem seus oponentes de grande porte, digamos assim. Tá. Eu me virei pra Fierna, olha. Mas bem, a Israel, se tirando pelas presenças encontradas dentro da taverna atualmente, eu acredito que você tem assuntos a tratar. Agamenon, eu não tenho a mesma capacidade de você aqui de sentir presenças, então acho que Fierna tem mais algo pra me surpreender. Pois bem, pensarei num plano de resgatar Rendar e aguardarei a posição sua para depois traçarmos um plano de resgate. Se todos aqui presentes estiverem dispostos, ceiem e bebam. Mas em breve teremos guerra. Vocês estão dentro da sala de reunião. Porque essa sala de reunião ela é aquela sala básica. É uma sala quadricular, né, normal, 4 paredes. Só que ela é bem grande, tá, bem extensa. E ela possui uma enorme mesa redonda. Tá? É interessante que ela seja redonda no centro dessa sala. E... não ter cabeceira. Exatamente, né? Já entendem o porquê. Tábua redonda. Né? A mesa redonda representa a igualdade entre todos que estão ali sentados. Correto, isso aí. Vocês se sentam nessa mesa e aí então ela não se senta, né? Quando vocês se sentam, ela abre novamente a porta e entra dois personagens, tá? Um é esse personagem aqui. Uma surpresa só. São dois. Ele aumentou. Um é esse garotinho aí que vocês adoram. E ele vem vestido exatamente assim. A imagem que eu tô mostrando pra vocês é exatamente o que vocês estão vendo. Ele entra exatamente dessa forma. Todo esse estereótipo, né? Ele vem justamente andando assim pra mesa, olhando pra vocês com o sorriso sarcástico que ele sempre carrega. E se senta à mesa. A Fierna se senta à mesa. Ele entrou na taverna assim? Entrou na Passou pela porta assim? Não. Quando ele entra nessa porta, ele não passou pela taverna, tá? Ele veio diretamente. Depois eu explico melhor sobre esses processos. É como se fosse um portal. Cada porta dentro da taverna, ela funciona como um portal. Toda porta é uma entrada e uma saída, tá? A estrutura... Então, ele não passou pelo hall principal. Exatamente. Tá? Ele não passou por todo mundo. Vocês sabem até o motivo porque, e inclusive você fez essa pergunta justamente por isso. Quer dizer, ninguém sabe que ele está ali a não ser vocês. Por isso que a sala de reunião foi até proposta. O outro ser que entra é este ser aqui. E ele não se senta, tá? Ele fica o tempo todo... o tempo todo em pé e recluso da mesa, observando vocês conversarem. Bel, com toda a sua presunção, já coloca o seu discurso em prática. Primeiro ele vem da forma debochada dele, nato. Boa noite, senhores. Ninguém dá boa noite pra ele, não? Não, né? Não, calma aí. Enquanto ele veja que os dois estão entrando, eu reconheço Bel, eu me levanto, vou até um canto, pego uma garrafa com 5 copos. Não, sério mesmo. Com 5 copos, coloco um pra mim e um pro Israel, coloco um pros 3 e sirvo o primeiro do Bel. Quando ele termina de falar boa noite, eu... Boa noite. Termino de servir, tá? Bom hospitaleiro.
Bel com todo o seu deboche, ele pergunta o que é, né? Ele cheira o copo. O que seria, Agamenon? Whisky. Produzido por você? Aham. Eu gosto de todas as iguarias produzidas pelos mortais, você sabe disso. Só aprendi numas viagens que eu fiz ultimamente. Muito bom. Ainda acredito que esteja um pouco fraco, mas enfim, o paladar não é somente para mim, acredito. Senhores, eu venho aqui falar, não sei se o momento é oportuno, vejo que nem todos estão aqui, mas eu não tenho todo o tempo do mundo e não posso esperar que uma reunião dessas também esteja todos presentes, dos quais estejam envolvidos nos assuntos que serão ditos. Também não poderia nem marcar com antecedência, visto que não estamos lidando com crianças, nem com seres de pouca astúcia no que vamos aqui tratar hoje. Portanto, a emergência deste encontro era naturalmente entendida. Sinto falta, devo dizer, de alguns que deveriam estar aqui. Hoje, acredito que seja muito óbvio o porquê eu estar aqui, e se não é, vou explicar o porquê. Estamos numa fase em que podemos dizer que ela é a fase tão esperada, que é a fase que podemos matar uns aos outros, não é? Já que estávamos presos através de um certo acordo ritual, ou seja lá como podemos chamar, em que até o processo de que todos os 9 lords estivessem no mesmo plano, não poderíamos assim nos atacar, pois não estaríamos, de certa forma, com toda a presença física no mesmo plano, e hoje estamos. Hoje, os 9 infernos, e infelizmente somente o continente de Faerun, estão unificados. Os processos de magia nesse continente sempre foram muito expostos, muito usados, o que permitiram certos portais e o que permitiu que fendas fossem abertas para que os círculos pudessem então estar na superfície, e por isso em outros continentes não aconteceu, porque essas fendas não são abertas em outros continentes. Vamos então diretamente ao ponto. Vocês não vão conseguir derrotar os 9 lords, vocês sabem disso, não é? Vocês não têm poder para isso. Afinal, poucos são os lords que conseguem derrotar uns aos outros. E até mesmo aqueles que sabem que poderiam morrer, que poderiam ser destruídos, produzem certos tipos de aliança que fazem com que esse processo não seja assim tão fácil. Existem trocas de certas coisas que não cabe nem aqui falar. Vocês devem entender o nível do que eu estou falando. Pois bem, como eu tratava de um assunto muito óbvio, eu gostaria de dizer a vocês que eu fui o arquiteto de basicamente todo esse plano. Os 9 infernos só estão aqui na superfície porque vocês sabem que
Eu, assim, esquematizei isso durante muito tempo. E eu comecei tudo isso fazendo uma aliança há muito tempo, há muitas eras atrás, com um deus chamado Bane. Eu prometi a Bane o seu ressurgimento e ele me prometeu certas alianças que ainda são importantes até hoje. Embora nem ele saiba, acho que agora já sabe o porquê eu fiz uma aliança com ele. Também fiz uma aliança necessária com o Hardhilne, que foi o que permitiu, fisicamente falando, todo esse processo. Deixa eu dar uma leve recapitulada em todo o processo para que vocês entendam de forma bem clara. Bane tinha um propósito que era se vingar, e eu utilizei desse ímpeto de vingança que ele tinha para travar com essa aliança. O processo de ressurgimento de Bane, em que eu ajudei, e foi muito necessário para ele, permitiu que ele pudesse hoje fazer o que ele fez, que é se tornar o único Deus vivo, ou o único Deus, basicamente, que possui seus domínios intactos. Inclusive, ele adquiriu novos domínios através desse processo de exterminação de outros deuses. Ele, sendo assim um único Deus, permitiu que sua ambição o cegasse para certas questões. Ele sabe que ele é o único Deus, mas ele sabe que ele não é o único Lorde de Faerûn. Nem todos que estão aqui curvam-se para ele. E isso é, de certa forma, bastante angustiante para ele, e para mim é bom, porque o mantém em um devido lugar. Ele sabe que ele não é o único ser poderoso hoje a tratar dos assuntos de Faerûn. Acho que é bem óbvio, por exemplo, que Asmodeus é muito mais poderoso que Bane. E talvez Asmodeus não faça nada contra ele porque não o convém. Inclusive outros lords também não convém. Não sei se vocês sabem também que os outros lords não estavam aptos e não estavam, vamos dizer assim, em acordo a fazer o que foi feito, que é se unificarem ao plano de Faerûn, ao plano mortal. Os 9 infernos antes eram divididos por círculos e agora basicamente são divididos por reinos, por fronteiras físicas, o que não era assim antigamente. O que de certa forma fez com que eles ficassem vulneráveis uns aos outros também. E vocês sabem que os círculos não possuem de certa forma uma forma pacífica de vivência. Afinal somos demônios e não anjos. Hoje eu gostaria de dizer a vocês que muito me interessa que, assim como Bane destruiu os outros deuses, muito me interessa que os outros lords estejam mortos. E para vocês também muito interessa isso. E eu vou ajudar vocês nesse processo. É um plano, de certa forma, audacioso? Sim, eu sei. Mas não há como negar. São 9 lords. E eu vou ajudar a matar 8. 7. 8. Por que 7? Por que não 9? Porque eu não vou me ajudar a me matar, seu idiota. Será? Você sabe que não. Bom, depois que vocês matarem os 8, a gente vê o que a gente faz. Tá ok. Mas por que 7, Ajael? Você propõe que eu mate minha esposa? Ela não é o senhor do círculo. O pai dela é. Ela é reconhecida. Ele simplesmente puxa as cordas. Cordas essas que podem ser cortadas. Bom.
Fierna está aqui comigo hoje e foi ela que me trouxe. Eu não estaria propondo então matar aquela pessoa que hoje está ao meu lado. Ah, Bel. Vamos ser um pouco mais sensatos. Esse seu comentário agora foi um pouco mais do que ironia, não acha? Não, pior que não. Tá bom. Continue. Pois não, senhor. Continue falando. Bom, então eu seria assim para vocês quase que um salvador. Não é? Ah, É por isso até que eu vim vestido dessa de forma. repente matar os oito lords, você governaria supremo. É isso que você quer? Sim, é tão óbvio isso, não é? Eu tenho uma curiosidade. A lei que vocês tinham entre os círculos ainda permeia com esta unificação com o nosso mundo? Do desafio ao Lorde e se tornar um Lorde? Essa lei ela vai além dos acordos feitos entre nós mesmos. Então no final acabaremos tendo que nos enfrentar. Se destruirmos os Lordes, nos tornamos os Lordes. Acabando os 8, só restará nós contra você. E para você conseguir o que você quer, teremos que nos enfrentar. Ou a minha lógica está errada? A sua lógica, de uma forma boba de se pensar, está certa. Mas por que vocês gostariam de ter um posto ao qual não pertence à essência espiritual de vocês? Você gostaria de se tornar um Lorde das Trevas? Não vejo isso em nenhum de vocês. Então, eu acho que até como agradecimento por eu ter ajudado a destruir todos os Lords, vocês me ofereceriam de bom grado. Então quer dizer que depois de destruirmos todos os 9 Lords, você volta pro seu plano antes da fusão? Claro que não, né, Bel? Se eu for o Lorde de todos os círculos, sim, eu desfaço todo o processo de Fyron, porque eu vou ter esse poder. E o que garante se você vai fazer isso? Olha, se nesse momento não tivermos palavra, não tivermos confiança no que falamos, Palavra. Eu não esperava ouvir isso de sua boca. acabou de ouvir. Eu sei que ele está presente aqui exatamente porque ele já arquitetou isso. Infelizmente, não podemos tirar uma coisa do Bel. A Israel. Eu vivi muito mais do que você e essa mesma criatura me salvou em outras ocasiões. Ele cumpriu com a palavra dele. Isso é uma coisa que fica ambígua, apesar do teor do discurso dele. Essa cara aí. A cara que tu fez? Gostaram do meu figurino? O meu figurino ele expõe exatamente o que eu vou representar para vocês. Hoje eu fiquei muito tempo tentando escolher o que eu viria vestindo para essa reunião. E a ideia do mortal, do sacerdote, do salvador, do padre e do pai que assim o salva, que assim o protege, é essa representação que eu quero ter para vocês. Eu quero justamente ser o novo salvador dessa terra que vocês sabem que eu amo, que é Fyron. Henrique, voltando, que o Rodan falou por cima, eu não entendi o que você falou. Quando eu disse que Bel tinha arquitetado de estar aqui nesse momento, o que foi que você falou que eu não entendi? Ele falou que arquitetou isso durante milênios. Eu tô escrevendo o tempo todo. Tipo, tudo que tá sendo falado eu tô anotando, fazendo anotações. Cara, eu volto minha atenção a criatura sem olhos lá. Olho pro Bel, olho pra ele. Percebe que você, de certa forma, pergunta ao olhar, tipo, mas que diabos de criatura é essa e o que ela faz aqui?
Devido a eu saber que a resposta de vocês seria um sim, até porque um não seria completamente ilógico, eu trouxe a presença de Caronte. Barqueiro. Caronte vai levar vocês para qualquer círculo que ele queira, pois assim ele tem acesso. O único ser que hoje tem acesso a qualquer círculo, a qualquer momento e por qualquer entrada que ele queira é Caronte. Graças a mim, ele pôde ser facilmente comprado. Que bom. E ele estará conosco. E ele ficará exatamente aqui, esse plano magnífico que foi construído pelo nosso amigo Agamenon. É um plano que ele poderá executar todo o processo de transferência de vocês para qualquer círculo. Porque existe uma falha. Não é uma falha. Existe um problema na chegada dos círculos, pois essa porta ela só abre para locais que vocês assim o conhecem. A porta da taverna desse plano criado pelo Agamenon, ela jamais abrirá para uma porta que vocês nunca tiveram acesso. Porém, se essa porta for aberta pelo meu amigo Caronte, como ele conhece todas as portas dos reinos dos infernos, ele poderá então levar vocês para qualquer círculo, a qualquer momento, e também poderá tirá-los de lá. O que nos faz ter uma presença primordial ao nosso plano. Ele vai entender tudo o que vocês vão dizer a eles. Porém, ele não vai emitir nenhuma palavra, porque Caronte não fala. E o Caronte, durante toda a palavra, ele fica se gesticulando da forma dele e os olhos das asas sempre se movimentando, sempre fitando cada um de vocês, e os que não estão fitando vocês sempre olhando para algum local. E, inclusive tem mais olhos voltados ao Azrael do que deveria ter, porque acredito eu que ele consiga ver mais do que ele deveria. Entenderam o que é o Caronte? Entendi. Até pelo nome? Até pelo nome, né? É bem simples, até de vocês lembrarem. Na mitologia grega, né, o Caronte é o barqueiro do mundo de Hades. É ele que faz o transporte